Olá, boa noite. Tudo bem, Aline? Boa noite, tudo bem, Rose? E você? Tudo jóia. Sejam bem-vindos ao mais um quadro Curando Feridas. E o tema de hoje é a cura pelo perdão. Um assunto bem interessante, um assunto às vezes até difícil de ser tratado para alguns, né? Mas antes, deixa eu vender meu jabá. Toda quarta-feira tem aqui um quadro fixo, a gente fala testemunho das mulheres surpreendentes, trazemos também assuntos polêmicos do meio gospel, nós conversamos ali sobre a luz da palavra, temos aqui o Curando Feridas, e aqui o canal Rosicléia Nunes Arte e Fé está se tornando uma revista eletrônica, está crescendo, viu, Aline? Que bom, né? Logo vai ter um estúdio assim, né? Com Isso, com ao vivo, mais assim, a gente lá. se Deus quiser. E Uhum. nós, a Aline tem um blog, Aline é Vida Plena by Aline Nardi. Quem quiser fazer parte ali, tem uns textos maravilhosos, porque a Aline é escritora, cantora, compositora. Em breve nós vamos divulgar aqui alguns trabalhos, no tempo do Senhor. Mas vamos ao Uhum. tema. A cura pelo perdão. Você já perdoou 70 vezes 7, 490 vezes, Aline? Já fez as continhas, assim? Eu, hein? Acho que não, hein? Eu já me Mas a perdi gente. na conta. Tem É, uns assim que eu tô riscando, assim, eu acho que eu tô chegando lá. O perdão é fundamental para um processo de cura. Você me contou, Aline, que vê esse processo como uma jornada, ou seja, o perdão não é um evento que acontece na nossa vida, mas se torna nosso estilo de vida. Nós perdoamos e pedimos perdão, pois isso é um mandamento. Vamos começar conversando sobre isso? vamos lá. Ah, então. é, Pedir perdão, pedir e perdoar, né? São atos de reconciliação. Então, isso nos conecta com Deus, né? E o contrário é verdadeiro. Então, a falta de perdão e de liberação de perdão nos desconecta, né? A gente sabe disso porque a Bíblia fala, né, que as nossas orações são impedidas se a gente não se reconcilia, né? Deixa, quando você vai fazer a oferta no altar, né? Deixa, se você se lembrar que tem algo, né? Se Contra reconcilia com um. o irmão, é verdade. Então. É Então, muito, estilo muito de. sério isso. É muito sério. Estilo de vida significa que, por mais que seja doloroso, né? A gente tem que adotar o perdão como um hábito, o que é muito difícil. É muito difícil. Mas, ou seja, eu acho que a gente não deve. Ah, eu vou ter que perdoar. Não, faz parte, tem que fazer parte de você. Perdoar tem que se tornar um hábito ao ponto de você aquilo ficar Já menos não difícil, ser né? tão pesado, né? Tem gente que pede perdão assim, ó, eu te Então, perdoo, mas não é de coração, não é, né? Quando a não é de boca para coração. fora. É, E na prática, o que que é isso? Na prática, eu preciso ser a primeira pessoa a pedir perdão, sabe? Eu tenho que ser aquela pessoa que releva questões secundárias para promover a paz, porque o pedido de perdão, de reconciliação é o quê? É pacificação, né? E isso é interessante. O perdão, ele me ofende, ele anula a minha vontade. Mas ele evidencia o amor que eu carrego dentro de mim, entendeu? Então é menos eu e mais quem eu carrego em mim.
que é o É, Senhor, né? O verdadeiro estilo de vida é o amor, na verdade, né? Porque o perdão faz parte desse pacote, assim, né? Então, eu acho e que a a gente pessoa, pode assim, começar. Ah, pode ter- a pessoa, assim, que fala, eu perdoo, mas eu não esqueço. O que que você acha disso? olha, Ou aquela eu. que fala assim, quem sou eu para perdoar? Quem tem que perdoar é Deus. A gente escuta muito isso. O que que você acha disso? É verdade. Essas duas colocações. Eu acho que quando a pessoa diz que perdoa, mas não esquece, na verdade, ela quer dizer que ela ainda está alimentando a ofensa, aquilo que a feriu. Então, isso não é perdão, né? Porque Não. não é que você vai esquecer do dia para a noite, mas o processo natural de liberar perdão é você ir se distanciando daquilo, porque aquilo você deixou. Agora, se você não esquece, você tira a tralha e depois pega de volta, né? Ah, é verdade. Então, Quem não fala perdoou. isso. E como cristão, falar assim, ai, quem sou eu para perdoar? É Deus que perdoa. Será que é só É, Deus que tem que perdoar? de jeito nenhum. Até porque se você é cristão, a coisa ficou pior, né? Porque se Jesus disse pra gente que ele veio cumprir a lei, até quando fala aquela questão da cobiça, né? Se você trai alguém, você cometeu, aliás, se você trai seu cônjuge, você comete adultério. Mas com Ei, Jesus, se você olha com intenção impura, você já cometeu adultério, né? Então, imagina não perdoar, imagina você dizer que é ele que perdoa, não, a gente é totalmente consciente. Eu acho que a beleza de ser cristão, de ser discípulo de Cristo, né? Porque você discípulo, você copia seu verdade, mestre, né? Então, verdade. a beleza, aliás, você imita um mestre que se deixou ser crucificado, já entra nesse ponto aí, né? De perdoa porque não sabem o que fazem. Será que a gente Isso. consegue? Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz, né? Olha, Então, verdade, tem que estar bem conectado com o Senhor para chegar nesse ponto, né? Eu vejo muitos testemunhos aí de mães, até vou trazer um testemunho aqui de uma surpreendente que perdoou o assassino do filho, só por nossa, Deus, gente. só por Deus isso. Mas eu vou trazê-la aqui para a gente bater esse papo desse testemunho. Falando em testemunho, você disse que quer dar um breve de testemunho de como Deus te curou da dor do abandono por meio do perdão. Como foi isso? Ah, isso é muito interessante. Isso mostra como Deus é um excelente terapeuta, o melhor terapeuta que existe, tá? Olha, em 2020, antes da pandemia, eu tinha começado num trabalho, né? E eu perdi Sei. esse trabalho quando veio a pandemia. Então, fiquei um mês, né? Mas eu vivi uma situação nesse local muito pontual, de alguém que tinha autoridade sobre mim, um chefe, né? Sei. Não foi grande coisa, não foi grande coisa. Digamos que foi equivalente a uma pisada no meu dedão. Mas Deus é muito preciso, né? Ele usou aquela situação para me levar a um luto que eu não tinha vivido, tá? Isso é importante. Se a gente não vive os nossos lutos, cara, não tem como. Deus vai fazer a gente Como voltar lá assim? atrás. Como assim, luto? Morte de alguém mesmo? Não, vou Não? explicar. Ah, Não. Foi assim. Olha só, foi o luto do meu casamento. Quando eu me divorciei, eu entrei numa espiral de trabalho e estudo muito louca para fugir da dor, tá? E eu permaneci dessa nisso, dor, ó, esse luto aí foi a separação, essa dor da separação, a morte do relacionamento.
exatamente. Foi uma Tá, das coisas mais dolorosas que eu vivi, tá? Muito, entendi. muito doloroso, muito doloroso. E aí, assim, se eu fosse fazer uma terapia, e eu já fiz terapia, e é muito bom fazer terapia, o terapeuta, o que que ele vai fazer? Ele vai usar técnicas de hipnose ou de regressão até a infância para você ir naquela situação para Aham. ressignificar ela, que é aquilo que Deus fez comigo, tá? Como foi? Sim. Foi um fim de semana. Aconteceu essa situação no meu trabalho, eu voltei para casa Essa pessoa do e trabalho te magoou. muito profundamente. Só que ele não fez Sei. nada demais. Não fez nada demais. É Mas eu que assim, tinha uma como que não ferida. tinha uma coisa, isso, não tinha mal Exatamente. resolvido, então foi E eu lá na tinha uma, ferida. eu tinha uma ferida e era um problema com as figuras de autoridade. Então eu tenho uma história com figuras de autoridade, pai, pastor, marido, então chefe, então É, é uma coisa minha que Deus resolveu tratar, vamos dizer assim, né? é. E aí, naquela situação, foi muito interessante, porque eu ainda não estava discernindo a voz de Deus, não sabia ainda compreender quando Deus está falando, quando é minha cabeça. A gente tem. Todo cristão passa por isso, né? E com o tempo você vai afiando esse discernimento, é maravilhoso, né? E, e, e o fundamental foi que eu ouvi a voz de Deus. Porque eu acredito, hoje que já passaram 4 anos, eu acredito que Deus usou essa situação para fazer esse tratamento na minha alma, porque eu estava pronta para ser tratada. Certo. Porque 2020, eu já estava ali, eu me divorciei em 2008, entendeu? Você tem Já olha tem o um tempo, tempo já, entendeu? mas a É ferida isso ainda mesmo. estava aberta. Tava. E eu achava que estava tudo bem. É que a minha Tem, reação exagerada, uma pisada no meu dedão, vamos dizer assim, é que trouxe para mim isso. trouxe Nossa, à tona. eu não fui curada. É. E assim, o meu choro era um choro de luto. E eu só entendi que era dessa situação porque o Espírito Santo me apontou. Senão eu não ia saber. Eu só estou chorando, sofri. Ah, Não, entendeu? É por isso que é tem. fundamental a gente aprender a ouvir Deus falar. A gente precisa ter discernimento espiritual. Senão você não colabora com Deus nesse Se processo. você não tivesse Jesus na sua vida, o Espírito Santo, na hora que vissem você chorando, e você, iam pensar assim, ah, ela está chorando à toa, isso aí não tem nada a ver ela chorar por esse motivo. Mas você, com o Espírito Santo te mostrando, não, você está chorando por uma coisa mal resolvida lá no passado, e olha que terapeuta que já Exatamente. é, glória a Deus por isso, E verdade. não parou Aí, por aí, e tá? aí? Porque Ah, porque quando eu vivi essa situação, isso foi mais ou menos no primeiro semestre, aí estourou a pandemia. Deus, ele criou uma situação e eu me vi frente a frente com meu ex-marido para pedir perdão. Porque eu já vinha conversando com Deus, falando, Senhor, eu não quero passar por isso. Pedir perdão e liberar perdão para mim ia ser muito difícil, porque ele nunca pediu perdão para mim. Você entendeu? A gente se exato. vitimiza, né? Como assim? Você, ele te feriu tanto, aí você foi pedir perdão? Como isso? Porque, olha que interessante, eu vivi no contexto da violência doméstica, então eu me vitimizava, porque eu tinha certeza que se alguém tinha que pedir perdão era ele. Mas foi Certo. muito libertador. Por quê? Porque esse processo que Deus começou a me levar de perdão e tudo mais, Deus revelou, Deus traz revelações para a gente, né? De quem a gente é mesmo, sabe? Então, não, eu não era só a vítima. É difícil, isso você não vai conseguir chegar se o próprio Senhor não te levar para esse lugar, entendeu? Se eu não, Sei. se eu estivesse fazendo uma terapia normal,
se eu tivesse numa psicanálise, como que eu ia aceitar que eu, que era uma vítima, eu fui a vítima? Como que eu vou pedir perdão agora, né? E aí, o que que o senhor fez? O senhor mudou a minha perspectiva. Você não essa questão de culpa e vítima, os dois erraram, os dois são vítimas, e nessa situação particular, o Senhor me levou até ele, entendeu? Porque ele é pai dos meus filhos, entendeu? Então eu tinha que passar por esse processo. E, e, e assim, E quando você vamos pediu dizer que perdão, quando você pediu perdão, ele se espantou? ele se espantou. Ele se espantou. Mas a questão é a seguinte: quando eu vivi esse processo, porque você já passou por isso e eu tenho certeza que quem está assistindo já passou. Sabe quando você está não, você está numa DR com Deus mesmo? Não, 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 eu não vou fazer isso. Não, Deus, não, Deus. O A gente quê? fica nisso. DR? É uma DR, sabe? Discussão de relacionamento, né? A gente chama de DR, sabe? Você está Ah, lá, você e Deus. ah. Deus, pede outra coisa, isso não, 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 não. O que que Deus Não, isso eu queria? não vou fazer, isso eu não vou fazer. Aí Isso você eu não vou estava fazer. nessa. Eu estava nessa, mas o que Deus queria, e que hoje eu posso falar, porque já passou, então eu consigo falar, era que eu chegasse num lugar, essa é dura de vocês ouvirem, mas eu vou falar, tá? Deus queria que eu chegasse num ponto em que eu amasse o meu ex-marido, em que eu o amasse, para poder liberar perdão. E eu cheguei ao ponto de falar, Deus, tudo bem. Porque eu entendi isso, tá? Essa questão de amor falho que a gente eu achei assim, Deus tá querendo É que o eu que volte com meu não ex-marido, é, é o sabe? É o amor que eu de Deus, pensei. o amor, né? Esse amor que você se relacionou para ele era o amor de Deus, não é o amor carnal. Eu acredito que foi isso. Exatamente. Mas eu, como eu tava, não, 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 né? Eu entendi, nossa. Aí eu falei assim, Senhor, se o senhor quiser que eu me reconcilie com ele, que eu volte a casar com ele, né? Olha só a cabeça. Tudo bem. Isso é a mesma coisa de Abraão, né? Botando o Isaac lá, gente. Deus É, não quer matar o Isaac, mas Deus não falou isso. Deus só falou no né? final. Porque no final eu entendi, Deus me deixou entender, eu não tenho que voltar para aquela situação. Eu não tenho que me reconciliar e voltar a conviver com a pessoa. Mas eu Certo. preciso chegar nesse lugar em que eu chegue a amar essa pessoa como meu irmão em Cristo, porque ele Entendi. também é amado por Deus, entende? Era esse ponto que Deus queria me levar. E não é fácil, Não, não, de demora, fato, não dói. é Como que fácil. você vai amar quem te machucou? Derruba, Como? orgulho, a gente tem orgulho, né? E é difícil, imagino que foi difícil. E ele te pediu perdão? Aí que é o negócio. Eu não ouvi exatamente um me desculpe ou me perdoe, tá? Mas eu Ah, aprendi naquele dia que existem palavras, frases e especialmente ações que demonstram isso. E esse foi quando eu comecei a entender que às vezes as ações da pessoa, as coisas que a pessoa está falando, ela está te pedindo perdão com outras palavras. Você precisa ter esse feeling, esse sentimento, né? aham. E ele me E pediu também perdão, sim, de você não certa forma. pode pedir perdão esperando, eu vou pedir perdão, porque aí ele vai pedir perdão para mim. Também não pode fazer essa barganha com Deus. É ele com Deus e você com Deus. Você fez sua Então, parte, e é você fez sua interessante que parte. em Ele com outros Deus. tempos, eu iria precisar ouvir um pedido de perdão, porque eu era muito apegada a palavras, eu queria ver, Tem, tinha uma perspectiva equivocada e até doente, né? Eu tinha que ser curada disso também, porque eu achava que ele tinha que se pedir, se ajoelhar, pedir perdão. Não, e não é isso, mas ele reconheceu. Esse é o ponto.
entendeu? Ele reconheceu, ele se humilhou. Eu preciso reconhecer que aquilo é uma humilhação, porque a gente acha que a pessoa se humilhar, ela cair no chão, e não tem nada a ver. Ou então aquela vingança gospel, nossa, agora lá, olha o que está acontecendo com ele. Deus fez a justiça. Deus fez a É, justiça, gente, pelo amor de Deus. Mas é, foi um processo. deixar com Deus. Eu acho que a gente tem que ouvir o que Deus tem para nós, para pedir perdão, para fazer o que Deus manda. E Deus trata com o outro, não é a gente que vai tratar, né? Com aquele que nos Exatamente, ofendeu. Se Deus falou para você ir pedir exatamente. perdão, você precisava liberar perdão e pedir perdão para isso. É você tratando, você, Aline, tratando com Deus. Agora, como Deus vai tratar com o outro, é problema dele com Deus. A gente quer a vingança, a gente quer ver o outro sofrer. E aí não é Exatamente. perdoar, né? Aí É, não é. e o ponto foi assim: ele reconheceu, a gente teve uma conversa, sabe? Uma boa conversa. E isso foi importante porque aí ele voltou para a vida dele, eu voltei para a minha, curados e libertos do passado. E assim, algo que é muito que eu aprendi sobre ser mulher é que é a nossa parte. A gente, os homens, eu não vou generalizar, mas eu vou falar daqueles que eu vejo. Boa parte dos homens tem muita dificuldade de pedir perdão, sabe? Verdade. E, Aquilo que eu e, falei e da boca torta, sabe? né? Perdoa. E às vezes eles vão pedir perdão com ações, com outras palavras. Você tem que dar. É por isso que nós mulheres, Deus ele quer curar a gente do feminismo, dessa coisa de achar que a gente, sim, nós somos mulheres, não, nós somos delicadas, nós somos É, sensíveis, nós precisamos desarmar um pouco, sabe? Porque a gente traz graça para a vida, para nossa casa, nossa família, sabe? E às vezes a gente tem que dar lugar e abertura para o marido, o pai, o irmão, para o filho, para eles chegarem até a gente, acessar a gente, porque eu não sei você, mas eu sou o tipo de mulher que se eu me ofendo, eu viro uma concha. E é isso que Deus quer curar. Ele não quer que eu vire uma concha que é assim, tem que bater na concha. Ah, sai daí. inacessível. Então, tem que ser curada, né, disso daí. Verdade. Ai, eu tô amando esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para muita gente que tem o coração difícil, né? E perdoar, tem coisa que é muito difícil, mas não é impossível, porque nós servimos ao Deus do impossível. E o Espírito Santo é que nos constrange, ele que nos É convence do verdade. pecado, da justiça e do juízo, é o que diz a palavra. Então, a jornada de perdão é, na verdade, Aline, uma jornada de autoconhecimento. Sim. Você sabe que eu tinha uma frase, eu mudo todo ano, né? Eu tinha uma frase de apresentação do meu blog, até É, o ano passado, eu acho, que eu fazia assim: abandone como é que é? O autoconhecimento, aceite o conhecimento do alto, né? Porque conhecer a si mesmo, você só consegue quando você conhece a Deus, né? E aí porque ele vai nos mostrar quem nós somos, e ele nos e, guiará a um amor por nós mesmos, porque antes de amar o próximo, a gente tem que se perdoar e se reconciliar conosco, porque não é, a gente se culpa de muita coisa, né? E é um caminho assim difícil, mas é cheio de dores, né? Esse caminho de se autoconhecer. Deus, ele coloca o dedo na nossa ferida mesmo, ele abre as nossas caixas pretas, né? Mas é cheio de cura, de libertação e principalmente de uma nova perspectiva, sabe? Você muda mesmo, de dentro para fora. para fora, uma nova. Só Jesus que pode fazer isso, né? Nos transformar em uma nova Só pessoa, Jesus. novas oportunidades. Você ficou mais leve? Emagreceu? Nossa, a, o meu espírito ficou magrinho.
Agora precisa passar um pouco para fora. Ai, ai. O perdão é libertador, o perdão tira realmente essa, esse peso de nós. E o que você deixaria assim de conselho? Nós já estamos finalizando o nosso bate-papo. Que conselho você daria? Que palavra final você daria para quem está nos escutando, que está aí, um peso aí, sofrendo há anos com algo que não perdoou? O que você poderia dizer? Olha, é um privilégio contar um pouquinho da minha jornada, né? E se eu puder dar um conselho, apontar uma direção, eu diria assim: tenha coragem de abandonar essa bagagem da sua vida, tá? A falta de pedir perdão ou liberar perdão, né? Porque pedir também é importante. Ele faz isso, né? A gente carrega o passado dentro da gente, com todos os espinhos e as dores que ele causou, sabe? Então você tem que se reconciliar. Não é necessário conviver com as pessoas, né? Não, Às vezes você nem vai ter oportunidade de fazer isso cara a cara, sabe? Deus ele vai te orientar, porque é ele que prepara. está orientando. Só esteja aberto a fazer isso, Deus faz o resto, sabe? A reconciliação, ela é uma correção, sabe, no relacionamento entre a gente para deixar aí o que tem que ir. É como um texto, né? Enquanto não é revisado e editado, ele não é finalizado. Ele vai ficar lá, incompleto na gaveta, né? Então tem que finalizar e liberar, né? E é isso é libertador, né? A gente quer coisa nova, a gente pede coisa nova, a gente se move na direção de coisas novas, mas o passado é uma corrente, ó, ele segura a gente, ele não deixa a gente ir, entendeu? É Então é isso, pesado, né? E orgulho, é verdade. gente, não leva a nada. É, o tempo passa rápido, rapidamente, e ficar preso nas coisas do passado. Libera aí. Se está difícil de liberar perdão, fala com Deus, conversa com Deus, pede para o Espírito Santo. Fala, eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer. Às vezes É não verdade. precisa nem falar com a pessoa. Deus trata a gente de diversas maneiras, de diversos propósitos, mas Deus vai te orientar. Se você se dispor, Senhor, tá aqui, ó. Isso aqui tá me magoando, tá me ferindo, eu não estou conseguindo seguir adiante. Ilumina minha mente, me mostra o que eu tenho que fazer. E obedecer. Né? É verdade. Eu te agradeço, então, Aline. Foi muito bom falar com você. Ah, eu E que agradeço. nós vamos voltar aqui com mais assuntos de curando feridas. E eu peço agora que você faça uma Amém. oração para essa pessoa que está nos escutando, que vai nos escutar Tá nessa bom. live. Amém. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que nós tivemos aqui de compartilhar um pouco da tua palavra também, da tua própria jornada em nós, né, como mulheres de Deus que temos buscado ser limpas, libertas, curadas e pedimos que o Senhor se manifeste na vida de cada pessoa que está assistindo essa live, que o Senhor as conscientize da necessidade do perdão e principalmente que o Senhor dê a elas a segurança que a tua presença dá, né, de elas poderem contar, de falar para o Senhor aquilo que as magoa e saber que o Senhor é um Deus tão cuidadoso, zeloso, delicado, que nunca vai empurrar a gente para uma situação ruim. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, e que as pessoas possam receber o seu amor também, dessa forma como nós o conhecemos, né? Quando a gente é tratado por ti, a gente é liberto e a gente consegue glorificar o teu nome e viver de uma forma mais plena. Então, em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Amém. Amém.
Obrigada, Aline. Até a próxima. Um beijo, ó. Fica com Até. Deus. Tchau, tchau.